Amém. Gênesis 37 diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos percebiam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho, e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estava atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou, ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol e a lua, 11 estrelas, se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Teríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Amém, irmão? Podem sentar. Obviamente que o pai aqui, Jacó, tinha que refletir. Ele já amava José, já não era à toa. Então ele refletiu sobre o sonho, e no final de toda a história, quando ele está diante de José, lá no Egito, ele deve ter lembrado dos sonhos, embora por um momento parecia que José estava morto com a mentira dos seus irmãos. Mas, irmão, José, como nós dizemos sempre que qualquer seminário está estudando sobre tipologias, não estudam muito, mas o pouco que estudam, eles dizem que José é o tipo perfeito de Cristo. Por quê? Porque tudo o que aconteceu com a vida de José tipifica o que aconteceu e acontecerá com a vida de Jesus. Nós já podemos saber, olhando para a vida de José, nós já desvendamos os mistérios do que falta ainda para se cumprir nas manifestações de Cristo sobre a terra, porque José é o tipo perfeito. O que é algo perfeito? É algo que não falta nada. Todas as informações do ministério de Jesus estão contidas na tipologia da vida de José. E é assim que a Bíblia nos tem ensinado, dizendo: não há Deus como o Senhor, que desde o princípio anuncia o fim. Como que Deus faz isso? Desde o princípio anuncia o fim. Então, as coisas que ele disse, por exemplo, desde o livro de Gênesis, aquelas coisas já tipificam um fim. Esse livro que Deus compilou, que está aí completinho, desde quase 2000 anos atrás, então este livro já anuncia o fim. É assim, nós somos profetas de Deus, a Bíblia nos chama de profetas de Deus. Por que somos profetas? Porque somos porta-vozes de Deus. Mas alguém, para ser porta-voz de Deus, tem que anunciar a palavra de Deus. Todos nós somos profetas. Por quê? Porque anunciamos uma palavra que na sua simbologia, na sua profecia, não só no seu contexto histórico, ela já terá cumprimento no futuro.
Por isso a Bíblia diz que somos profetas, porque a nossa palavra terá repercussão no futuro. É assim que funciona a palavra de um profeta. Senão não seríamos profetas, poderíamos ser considerados apenas historiadores, mas não, a Bíblia é clara em mostrar que nós somos profetas de Deus. Todos nós que falamos aquilo que a Escritura diz, aquilo que Deus nos ordena, tudo isso aqui tem um caráter profético, um caráter de futuro, né? Tanto que nós estamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus, que eu aposto a minha vida que será neste século 21. E já estamos fazendo uma divulgação sobre as coisas que o Senhor nosso Deus nos tem esclarecido nesse ministério, e o mundo vai ficar um pouquinho assombrado com tudo que nós estamos divulgando. Porque muita gente diz assim, mas tanta gente previu a volta de Jesus. Eu digo assim, eu não estou prevendo a volta de Jesus, eu estou apenas falando aquilo que o Senhor meu Deus me disse. E se Ele me disse, eu aposto a minha vida. E acabou a história. E se Ele me manda falar e divulgar, eu falo e divulgo. E quem viver, verá o que estava certo e o que estava errado. Mas eu afirmo com a minha vida, não deixarei de falar do que tenho visto e ouvido. Aquilo que o Senhor meu Deus me mostrar, eu vou, né? E alguém já diz assim, mas tanta gente já preveu um tempo para o retorno de Jesus Cristo. Eu digo, mas essas tanta gente, nenhuma delas se chamava Tupirani. Eu sou diferente de todos eles, eu não sou palhaço prevendo volta de Jesus, nem essa é a base do meu ministério. Mas eu sei o que é dobrar os joelhos e ouvir a voz de Deus. Eu sei o que é meter a cara no livro e estudar. Eu não carrego Bíblia que nem palhaço de um lado para o outro, não é isso que eu faço. A Bíblia está escrita nas tábuas do meu coração, eu morreria por este livro. Ele não é fonte de lucro para mim, ele não é fonte de riqueza, eu não uso a Bíblia como livro para explorar ninguém, nem arrancar dinheiro de ninguém. Por isso eu estou bem certo do que tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando as pessoas me desafiam, mas não sei o que, e isso é heresia, um cabra muito esperto desses, né? Isso é uma heresia. Você acredita o quê? Eu falei, eu acredito que Jesus Cristo volta nesse planeta por volta de 2070. Isso é uma heresia. Eu grudei no braço do camarada. Como é que você falou? É heresia? Tem certeza? Não, é heresia. Bom, se você tem certeza que é heresia, então você aposta a sua vida contra a minha. Não é bem assim. Então vai tomar vergonha na cara, rapaz. Se eu disser que alguma coisa é heresia, eu aposto a minha vida contra aquilo. Como é que eles dizem que eu sou um herege, mas tem medo de botar a vida deles dentro da arena com a minha? Porque a minha heresia é mais forte do que a fé deles? Se alguém disser, meu irmão, naquilo que você receber de Deus, se alguém disser que você é um herege, gruda no pescoço do cara e diz assim, opa, já que eu sou um herege, tem certeza disso? Vamos fazer aqui um pacto de vida ou de morte. Se eu sou um herege, você não tem o que temer, você conhece a Bíblia, né? Você é teólogo, você é pastor, eu sou herege, então vamos apostar a vida da tua família contra a minha. Nós dois estamos na rua. O herege vai chegar em casa e vai ver a sua família dizimada. Aceita? Não é bem assim, porque vai tomar vergonha, meu amigo. Eu não falo de um Cristo que é ficção. Eu falo de um Cristo que me dá a mão e anda comigo. Eu não falo de um livro escrito por homens, eu falo de um livro escrito com sangue. A minha fé, meu irmão, eu não conheço ninguém com a fé igual a minha, mas ainda vou conhecer. Mas será fruto deste ministério. De outros lugares, não conhecerei. Jamais. Impossível. Você tem convicção, meu irmão? Você sabe em quem tem crido? Está pronto para morrer por Ele como Ele morreu por você? Você recebeu dele o mandamento que Ele também recebeu do Pai? Ninguém tira a minha vida. Eu a dou e torno a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai.
Ninguém tira a nossa vida. Isso é ilusão. É ilusão. O Império Romano, o Império Grego, tantos impérios bárbaros e etc. Muçulmanos, o comunismo, assassinaram milhões de cristãos e disseram assim: acabamos com eles. Quando eu abro o Apocalipse, eu vejo eles louvando e adorando, vivos eternamente. Ninguém acaba com o crente. Quem tem a vida eterna, segundo o idioma, não morre jamais. Eterno é eterno. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Pode passar pelo túmulo, que todo túmulo tem o seu terceiro dia. Acabou a história. Não estamos aqui para brincar de cristianismo, meu irmão. Não importa quanto tempo esse culto dure, não vamos parar para pedir oferta. Não me interessa se amanhã eu vou comer, ou se eu vou beber, ou se vou morrer. Interessa que hoje eu tenho fôlego, e com esse fôlego eu vou pregar a verdade. O que interessa é isso. Não quero saber se na hora do almoço eu vou descer e vou ter o que comer, ou se a fome vai ser tão grande que eu vou morrer. Eu morrerei satisfeito, sabendo que nos meus últimos fôlegos de vida, eu adorei ao Deus vivo. E é esta convicção que as pessoas querem se levantar contra. Irmão, antes de ter as experiências que tive, eu criei na palavra. As experiências vieram depois. Arrebatamento, conversar com anjos, sair do corpo, ir às regiões celestes, mergulhar nos rios de águas cristalinas do céu, ser conduzido por anjos, ser tocado por anjos, ver a espada do Senhor Deus Todo-Poderoso descer dos céus e vir para a minha mão. Isso foi depois de eu crer na palavra, não foi antes não. Primeiro eu criei, ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. A Bíblia não se tornou um livro de fé para mim depois das experiências, não. Ele se tornou antes. A simplicidade do que eu ouvi sobre a Bíblia foi o bastante para eu entender que teria que morrer por ela. Mas é um livro escrito por homens, não importa, eu morro por ele mesmo assim. Mas tu é louco, é fanático. Esse livro já foi perseguido pelo mundo inteiro e vai acontecer contigo. Não tem problema, eu morro perseguido, morro caluniado, morro difamado, morro esquartejado, morro com a cabeça pendurada num poste, não me interessa. Mas quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ninguém destrói um projeto de Deus. Deus não é palhaço para chamar-se soberano, criador de tudo. Cria o homem, um patetinha, né? Deus cria um patetinha chamado homem, e esse homem se levanta contra Deus e diz: vou riscar o teu nome da história. E Deus está gargalhando, rindo, com dor na barriga, de tanto que ri do homem. E em 2070, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, eu quero ver aonde os valentões vão se esconder. Que a Bíblia diz que eles dirão: montes caiam sobre nós e escondei-nos da ira de Deus e do Cordeiro. E diz que a morte vai fugir deles, vão ter que ficar vivos e bater um joelho no outro. Isso não é piada. Isso não é piada. Quem viver verá, e quem crê desde já está vendo. Já está vendo o quanto esse Deus é verdadeiro? Já colocamos evidente para o mundo inteiro que pode se levantar o sistema inteiro contra nós. Pode se levantar delegado, pode se levantar juiz, pode se levantar promotor, pode se levantar quem for. Os melhores advogados mais renomados podem fazer os processos que quiserem contra nós. Pode fazer. Pode fazer. Que nós até excluímos advogados para nos defender, porque é o Senhor Deus que faz a nossa língua como pena de um destro escritor.
além de transformá-la numa espada que os nossos inimigos não poderão suportar. Nada nos pode deter, nada nos pode parar. Sabe por quê? Porque nós temos um escudo poderoso, irmão, chamado fé. Fé. Bom, chamar José de volta, né? Convocar José aqui para a nossa história. Senão ele, quando chegar lá no céu, ele vai dizer assim: para que você leu aquele texto? Me deixou de lado e eu doido para participar? Irmão, José representa Cristo. E Deus tem que confiar muito num homem para fazer esse homem lhe representar desde o seu nascimento até o fim da história da humanidade. José é o tipo perfeito. Perfeito. Só tem uma palavrinha que José não deveria ter dito e disse. Só uma. Quando ele vai sair, quando o homem que ele interpreta o sonho, o copeiro, vai sair do cárcere, e ele diz assim: lembra-te de mim quando estiverem diante de Faraó. Só ali. Eu acho que só para mostrar que o homem não consegue ser perfeito, mas na tipologia da vida de José, excluindo esta palavra, que para mim ele errou e ponto final. É o que eu penso, eu vivo do que eu penso e do que eu acho, não do que os outros pensam, do que os outros acham. Eu estudo para ter a minha opinião e não para viver a opinião dos outros. Você estuda para ter a minha opinião ou a sua? Você pesquisa para viver o que eu descobri ou viver o que tu vai descobrir? Então eu tenho a minha opinião. José ali pisou na bola, mas foi uma bola pequena, não deu para ele torcer o tornozelo. Então, fora isso, a vida de José é tremenda na tipologia. E tem uma coisa que José fez que me chama a atenção. Quando ele está em terra estranha, em mundo gentílico, como eu e você estamos e vivemos e nascemos neste mundo gentílico, uma mulher, uma prostituta de elite, mulher de Potifar, capitão da guarda de Faraó, um homem de altíssima influência, segundo historiadores, esse homem tinha uma influência inigualável, ele era braço direito de Faraó. A mulher de Faraó vem e diz: José, vem deitar-se comigo, e tenta impor, porque ela é a patroa dele, e ele foge, e ela arranca as suas vestes, e aquela história que ele vai parar na prisão. Mas sabe, aquela mulher, ela representa muita coisa, irmão. A mulher é símbolo de quê? Da igreja. E igreja é o quê? A igreja é uma organização. Então a mulher é símbolo de organizações, que pode incluir, dependendo do contexto da revelação, igrejas, ou pode incluir pequenos grupos, nações, muitas coisas. A igreja é símbolo de organizações, dentre elas a própria igreja. Ou a igreja, a mulher é símbolo de organizações, dentre elas símbolo da própria igreja. Se você não sabia, guarde isso aí, porque certamente pode te ajudar em muitas coisas que Deus queira falar com você. E essa mulher vem e tenta se envolver com José, e ele se desvencilha e ele vai embora. E aquilo simboliza Cristo. José simboliza Cristo e o ministério de Cristo sobre a terra. É uma palavra poderosa para nós ou não é? Você não tem que se envolver, você tem que manter a sua postura, você tem que manter a sua santidade. Quando a mulher pega a sua roupa e arranca, ele já sabia do resultado, ele conhecia a lei, ele já sabia que aquela mulher ia gritar, e o resultado da vida dele ia ser aquele de 13 anos dentro da cadeia. 13 é o número da libertação. Ele ia ficar 13 anos lá dentro,
Aquela mulher o iria difamar. Ela está irada. Mas ele aceitou o que viria, porém não se envolveu. Se ele tivesse se envolvido, não teria sido preso. Não teria passado por todo o contexto de humilhação que passou. É o que muitos estão fazendo aí com os ministérios que Jesus lhes deu. O camarada é um nada, é um escravo, é um pobre coitado. Daqui a pouco Jesus o liberta, o abençoa, o dá um certo destaque, o promove dentro do seu reino. Quando o camarada está destacado, aí os filhos do diabo, os políticos, os empresários, etc, os maçons, colocam o olho no cara. E aí ele, ao invés de manter a sua santidade, a sua postura ministerial, e entender que ele não precisa de ninguém, que ele foi levado, foi posto numa rocha pelo próprio Deus, ele cede às organizações, ele cede às mulheres da vida, ele cede às prostituições espirituais. Por quê? Porque vai lhe dar mais status, vai lhe dar mais condições, vai lhe tirar das condições ruins que talvez ele viva, vai lhe dar privilégios, vai lhe aumentar os lucros. Mas José demonstra uma postura que ele não está preocupado com o mais que aquela mulher pudesse lhe dar. E a fama da mulher já era grande, a má fama dela já era grande. José mantém uma postura, ele sustenta a sua santidade, ele sustenta o projeto, o temor do Deus vivo em sua vida, ele sustenta aquilo, e vai cumprir o seu tempo na prisão. E todo mundo diria o quê? Acabou. A própria mulher queria a morte de José, mas o marido dela, que não era tão bobo assim, inquiriu de José o que tinha acontecido. José contou a história e jurou pelo seu Deus. Ele vai e manda José para a prisão, e a mulher o questiona: mas você me difamou, esse escravo tinha que morrer, e você o manda para a prisão, sob os teus cuidados. E Potifar, o capitão da guarda, diz assim: se alguém conhece José, sabe que quando ele jura pelo seu Deus, ele não mente. Irmão, as pessoas têm que ver em você Deus. Como Pedro chega na porta do templo Formosa e diz para aquele coxo: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você tem que ter uma convicção tamanha, que quando alguém ouvir você falar em nome do teu Deus, alguém diz assim: epa, peraí, esse cara não brinca de religião, esse cara não brinca com coisa espiritual, esse cara, quando ele fala dessas coisas, ele aposta a vida no que fala. Depois José é levado, depois de 13 anos, na presença de Faraó. Todo mundo diz: curvem-se, e alguém diz: se curve aí, José. Ele diz: eu não posso. Faraó diz assim: o que você falou? Não pode. Desculpa, meu senhor, verdadeiramente o senhor é a soberania em pessoa, mas eu só posso me curvar diante do meu Deus. Faraó, pela primeira vez que está vendo aquele homem, olha para ele, vira para toda a sua corte e diz assim: todos vocês tentaram interpretar o meu sonho e me enganaram. Este homem, pelo menos uma coisa eu sei dele, que ele não vai tentar me enganar, porque ele não teme pela própria vida. Porque jurou, porque disse que só se curvava diante do seu Deus. Irmão, não importa se a tua vida esteja correndo risco, não perca aquilo que você sabe que é correto, que é verdadeiro. Não perca. Vai morrer? Que morra. Vai viver? Que viva. Mas não quebra o pacto de sangue que eu tenho com o meu Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Não quebra isso que você já recebeu do alto. E aquela mulher
parte para cima de José, e ele diz não. E aquela mulher também, hoje, nos nossos dias, representa a organização chamada igreja, que está tentando nos seduzir o tempo todo para abandonarmos a obra que Deus tem posto nas nossas mãos. Quando começamos a obra aqui, quanto elogio e quanto incentivo dos pastores. Você vai abrir mais uma igreja? Falei assim, se tiver que ser mais uma igreja, mas cá com os meus botões, né? Eu já tinha um projeto de Deus no meu coração, mas não estou aqui para dar satisfação a ninguém. Não, por que você não vai para uma Assembleia de Deus? Tem tantas aqui em volta, tu vai abrir mais uma, tipo, vai fazer concorrência? Você sabe que para os homens, vidas são negócios, né, irmão? Para nós que somos servos de Deus, vida não é negócio. Para nós que somos servos de Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma é pelaquilo pelo qual eu posso até morrer, porque Deus vai se agradar, porque eu sei do valor de uma alma para Deus. O valor de uma alma para Deus custou a vida de Jesus Cristo na cruz. Então as pessoas diziam, por que você não vai para uma Assembleia de Deus? Assim, irmãozinho, não vamos nem conversar sobre isso. Porque para me tornar um assembleiano, eu prefiro a morte, prefiro baixar a sepultura, prefiro não olhar de novo nos olhos do meu filho. Eu não me chamo José, mas ele representa a igreja fiel do Deus vivo, e eu sou fiel. Eu não me mancho com essas mulheres contaminadas que tem por aí. Eu não me mancho com essas igrejas que hoje, na verdade, representam o Congresso Nacional. Tem igrejas hoje aí fora, que na verdade elas são o símbolo de um partido político. Épocas de eleição, você passa lá em algumas igrejas e você vê faixas de candidatos e de partidos. Você vê membros de igreja vestidos e travestidos, de camisas de políticos, distribuindo panfletinho de político. Depois que acaba aquele período de eleição, você não é capaz de ver um sem vergonha, um descarado desse, no mesmo lugar ou em qualquer outro, com folhetos evangélicos distribuindo. Eles não têm coragem, eles não têm unção, eles não têm disposição de distribuir a palavra de Deus, mas quando é para distribuir o número de um candidato em um partido político, eles fazem todos felizes. Abraçando pessoas no meio da rua, vote nesse aqui, que esse aqui é homem de Deus. O homem está promovendo o homossexualismo e a igreja dizendo que ele é homem de Deus. São igrejas que tinham ministério à semelhança de José, porém não fizeram o que José fez, se desvencilhar. Sabe, meu irmão? Qual foi o motivo, o que foi que aquela mulher usou para acusar José, para que ele pudesse ser morto? Só que não foi, mas o objetivo dela era aquele. O que aquela mulher usou para que José fosse assassinado? Suas vestes! E o que são as vestes? O que são as vestes, igreja? Ministério! É isso que o mundo vai usar para dizer, ele tem que ser morto, olha aqui as vestes dele, olha o ministério dele. Você entende, meu irmão? Quem é que vai te acusar? As mulheres, que são símbolo da igreja. A nação, meu irmão, isso aí já faz parte do script. O que ninguém sabe é que a própria igreja evangélica vai se transformar em uma assassina. Eu afirmo, aposto a vida e aposto meu sangue. A igreja evangélica vai se transformar em uma assassina dos seus próprios irmãos, porque não vai suportar a verdade que foi revelada a uns e faltou para eles. A igreja evangélica vai se transformar em uma assassina. Se você não sabia, porque estava dormindo, eu estou só repetindo o que já foi esclarecido. Vão nos matar, sabe quem? Sabe quem vai nos denunciar? Sabe quem vai expor o nosso ministério? Sabe quem vai ficar com inveja?
São eles, meu irmão. Porque eles vão reconhecer. Quando Deus virar violentamente a dispensação, eles vão reconhecer aonde está o Espírito Santo. Eles vão reconhecer. A prova é que quando vocês estão por aí distribuindo CDs, nos arredores de algumas igrejas, de graça, dando presente para os outros, a liderança sai violenta em cima de vocês. Sabe por quê? Porque eles reconhecem que o que eles têm não é o bastante para sobreviver diante daquilo que nós temos. Eles fazem de tudo para impedir que um site, que um CD chegue ao povo da sua igreja, porque eles sabem que quando chega, abala todo mundo. Então, meu irmão, José tem seus sonhos, mas não são sonhos da cabeça de José, são sonhos que vêm de Deus, e o seu pai, Jacó, guarda aquilo no coração, né? Ele vai refletindo naquelas coisas, porque ele está olhando a vida de José, e está olhando a vida dos seus irmãos. Então, meu irmão, não importa os projetos que alguém tenha com você, se estão olhando para você, isso aí não vale mais que um escravo. Vamos vendê-lo por 20 moedas de prata. No tempo de Jesus já eram 30 moedas. No tempo de José, um escravo valia 20 moedas de prata. Nada mais que isso, era um escravo. Acabou a história. No tempo de Jesus já foi vendido por 30 moedas de prata. Uma espécie de infração, mas uma infração que demorou mais de 1000 anos, né? E põe 1000 anos nisso, para que aquilo acontecesse. Hoje, você, irmão, está incluído nesse mover do ministério de José, porque você está incluído no mover do ministério do próprio Jesus. Jesus hoje não está chamando José, Jesus está chamando você, está chamando a mim, está chamando homens, mulheres e crianças, ele está chamando muitos para a realização de uma grande obra, e não importa porque esta obra, não importa o que aconteça, esta obra ela vai se cumprir, ela vai tomar corpo, ela vai tomar forma, ela vai acontecer. Ninguém impede um projeto de Deus. Pega o José, joga ele na cova, vamos matá-lo. Daqui a pouco alguém tem uma ideia, não vamos matar não, é Deus projetando as coisas e os homens executando, porque quer queiram, quer não, são escravos de Deus. Até o diabo, mesmo não querendo, é obrigado a servir a Deus. No livro de Jó ele serve, e não queria, mas serviu. Joga ele na cova, agora tira ele da cova, vende ele como escravo. Quem vai comprar José? Não, quem vai comprar José não, Deus já decidiu quem vai comprar José. Não é qualquer um que vai comprá-lo. Deus já projetou que ele vai sair de Canaã e vai para a casa de Potifar. Foi direto para a casa de Potifar. Vamos continuar com o projeto. Mente sobre esse homem, joga ele na cadeia. 13 anos na cadeia. 13 anos. Depois de 13 anos, muitos diriam, esse aí é o semita, o que veio lá das terras de Canaã. Esse aí está preso porque ele quis abusar da mulher de Potifar. Muita gente disse essas coisas. Não importa o que digam a teu respeito, o que importa é o que seja a verdade. Porque toda mentira um dia se desmonta como um castelo, mas a verdade, cada minuto que passa, ela se torna mais forte e inabalável. Quem anda na verdade não tem do que temer. Nenhum momento José, naqueles 13 anos de cadeia, perdeu a sua fé.
Ele sempre nutriu a esperança de que Deus moveria a sua saída daquele lugar, de que Deus o honraria, de que Deus faria os seus sonhos prosperarem. Sempre ele acreditou nisso, porque ele sabia que andava na verdade. Quando ele olhava para a sua vida, ele dizia: fui jogado aqui como um adúltero, como alguém que tentou estuprar uma mulher, mas ele sabia ali na intimidade com o Espírito Santo, isso é uma mentira, e o Deus da verdade fará prevalecer a verdade. Não importa, irmão, depois de 13 anos, muita gente podia dizer assim: esse cara nunca mais vai sair daqui, esse cara nunca mais escapa dessa cadeia. Será que alguém olha para você numa situação calamitosa depois de 13 anos e vai dizer o quê? Vai dizer que, não, esse camarada aqui vai se tornar no segundo homem do Egito. Ele vai dar ordem ao exército de Faraó. Faraó vai arrancar o anel do seu dedo, que representa a sua assinatura, e vai entregar a este homem, para que tudo que ele decretar assim seja. Quem imaginava isso? Esse é o nosso Deus, irmão. O Deus das causas e das coisas impossíveis. E é isso que você tem que viver e morrer com esta convicção, porque é assim que será. Só que alguns querem escapar no primeiro ano, no segundo ano. Deus tem planos perfeitos. É no 13. 13 é o número da libertação. Eu sempre recordo isso, que eu fiquei 13 anos no banco. Quando eu saí liberto das igrejas evangélicas, com 13 anos de banco, Deus vira para mim e diz: vai fundar a minha igreja. Eu me libertei, me desvencilhei daquela roupagem falsa e podre das chamadas igrejas evangélicas que ficaram aí para trás. Porque eu era cristão, eu não era político. Eu ia para a igreja para ouvir um sacerdote falar da palavra de Deus, não para um pilantra, um hipócrita de um político pedir voto. Eu não entrava na igreja para isso. E hoje, multidões vão perecer, porque estão entrando nas igrejas, ouvindo isso, e não são capazes de tirar sua roupagem velha, não são capazes de quebrar o elo maldito. Igreja que entra político, meu irmão, não é igreja, é palco do diabo. Igualzinho igreja que tem mulher pastora, não é igreja, é palco de Satanás. Mulher pastora só se for no inferno. O Cristo que eu sirvo não chama a mulher para pastorear. Mulher não tem estrutura psicológica para liderar o rebanho de Jesus Cristo. Duvido que uma mulher suportaria nessa terra tudo que eu já suportei nessa porta. Duvido! Ela choraria lágrimas de sangue no canto. E no entanto, cada um que latiu nessa porta, eu peguei mais um utensílio da armadura para encarar. Nunca! Já vi mulheres simples profetisas diante da igreja entregar profecias tristes e calamitosas e chorar durante a profecia que entregavam. Acabava o culto, iam chorar num canto. Vê se isso acontece com um homem. Um homem não é só força física, porque para Deus força física é o que menos interessa. Mas um homem é força psicológica. Deus nos criou diferente, e eu afirmo, igreja que tem mulher pastora é palco do diabo. Deus nos chamou, com 13 anos, nos libertou, nos chamou para uma obra, e uma obra que hoje invejamos o mundo. Quando fomos presos em 2009, quem foi que disse assim, bem feito? Quem disse bem feito? Foram os crentes. Quem foi que disse, tomara que apodreça na cadeia? Quem disse isso? Os crentes. Quem disse, bem feito, quem mandou pregar o que prega? Quem disse isso? Os crentes. E hoje, quem é que está sendo acometido de câncer?
Os crentes. Quem é que está se desviando e vendo os seus filhos cair no homossexualismo, na prostituição e nas drogas? Os crentes! Enquanto que espíritas diziam assim: olha, me deixa fora disso, eu não tenho nada a ver com essa história, não me coloquem nesse meio, eu não quero saber de nada de vocês. Os crentezinhos de meia tigela se levantavam e diziam: bem feito. E hoje? Hoje eles são piores do que qualquer escravos. Enquanto que nós estamos vivendo de fé em fé e de glória em glória. Enquanto hoje nós estamos alcançando o mundo inteiro. Eles possuem milhares de membros e milhões nas suas contas bancárias. E nós, com alguns centavos, atravessamos a fronteira e escrevemos a restauração no coração do povo que se curva ao nome do Senhor Jesus. Esta é a grande obra que nós estamos realizando. A obra de Deus que não precisa de dinheiro, precisa de confiança, de fé e de conhecimento. Então, meu irmão, para nós concluirmos, né? Eles viram que José era um homem mais amado pelo seu pai. Por quê? Porque José mostrava ao seu pai a má fama deles. Eles matavam animais do rebanho, escondido, diziam que um lobo tinha levado, quando na verdade eram eles que estavam fazendo churrascos, vendiam animais para ir para as casas de prostituição lá no deserto, para as cabanas, para as tendas, iam se contaminar com as mulheres, iam se envolver com uma série de coisas, e iam sacrificando os animais do seu pai, e eles iam dizendo: um leão levou, um lobo matou, e José dizia: não é isso não, pai, a história é diferente, a história é outra bem diferente, pai. E eles não gostavam disso. E Deus começou a mostrar para José: eles vão ter que se curvar diante de você. Ora, Deus leva homens a se curvar diante de outros homens? Não. Deus leva homens a se curvarem diante das suas grandes obras. Deus não manda homens se curvar a homens, mas manda homens se curvarem às suas grandes obras, e esta grande obra foi realizada na vida de José, então eles tiveram que se curvar diante de José. Então, meu irmão, José era o homem mais amado. Você não tem que ser mais amado aos olhos de ninguém, você tem que ser mais amado aos olhos do Senhor teu Deus. Procure sempre o que você vai fazer para se tornar o mais amado de Deus. Mais amado entre você e Deus, independente do que o seu irmão. A busca é pessoal, é individual, é com cada um. Tem pessoas, meu irmão, que não estão preocupadas, nem aí para o amor de Deus. Se Deus os ama, se Deus não os ama, não estão nem aí para isso. Outros, porém, querem ser amados por Deus, quer que Deus passe, lhes carregue no colo, lhes beije, lhes abrace. João reclinava a cabeça no peito de Jesus, enquanto que Judas sempre manteve distância. Aí é a decisão de cada um. Aqui diz que José era um homem mais amado do que os seus irmãos. Por que José era mais amado? Que era o mais bonito? Não. Muitos podem pensar muitas coisas. José é o filho da velhice. Podia até pensar isso, mas eu te garanto que mesmo José sendo filho da velhice, mesmo José sendo o filho mais bonito, mesmo José sendo o filho da mulher que Jacó mais amou, Raquel, se José fosse um descarado, um mau caráter, um sem vergonha, o seu pai, homem de Deus, não o amaria. Quer ser o mais amado de Deus, meu irmão? Faça as coisas certas, ande na verdade, na justiça. É assim que se torna o homem mais amado de Deus. Não é com belezas exteriores, mas com beleza interior. Jesus falou: esse povo me honra com seus lábios e o seu coração está longe de mim. Nós temos que inverter isso.
O nosso coração tem que estar junto de Deus e os nossos lábios proclamar a sua grandeza e a sua glória em espírito e em verdade. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.